Olá, sejamos todos bem-vindos ao canal no YouTube do nosso Lar Francisco de Assis. Antes de mais nada, curte e compartilha, divulga o nosso Lar Francisco de Assis. Você que já conhece, você que já é engajado nos trabalhos, ou você que não, que por convite, por um link, por uma aparição no Story ou alguma coisa parecida, compartilha, curte, vem conhecer os nossos trabalhos, tá? É justo, bom e agradável da parte de Deus. Você que sente seu coração e quer ajudar uma casa que tem uma iniciativa maravilhosa de auxílio, de ajuda aos irmãos em situação de rua, também aqui embaixo da descrição nós temos o Pix, telefone, conta bancária. Entre em contato com a gente se você quiser fazer uma doação de um numerário. O canal do Instagram também tem um link lá na bio onde você pode acessar, tem acesso ao site, tem acesso às imagens, a explicação de quem somos. Tudo bem bonitinho, tudo transparente, tudo honesto, tudo correto, tudo certo, tudo divino. Então, se você quiser doar numerário, materiais, tornar um voluntário, seja bem-vindo, tá? Receberemos com o coração aberto. Mas também, se você não tiver um numerário, algo para doar, sua prece, seu pensamento positivo, sua vibração, seu desejo de que dê certo, também é muito bem-vindo e valioso. E que Deus te abençoe. Por isso, vamos falar do Evangelho. Eu sou aquele que mais tenho necessidade de ouvir desse Evangelho para que ele promova aquilo que ele se propõe a promover em nossas vidas, que é consolo, que é esclarecimento, que é conhecimento, que é o aclarar da consciência, o permeabilizar dos nossos corações, ainda um tanto rígidos em relação às coisas da vida, sobretudo o meu próximo, né? Mas hoje o capítulo é o 19, a fé que transporta montanhas, e esta parábola ela é poderosa quando analisamos a sua essência, né? E o item é o item 6 deste capítulo, que fala sobre a fé religiosa e a condição dela ser inabalável. A condição dela ser inabalável. Nós sabemos, como réis mortais, ainda imperfeitos, numa caminhada um pouco lenta, no entanto, graças a Deus, misericordiosamente, contínua e constante, que diante das agruras da vida, das dores da vida, das equações da vida, a nossa fé vem a dar aquela vacilada ainda, aquela oscilada ainda, aquela recuada, aquela questionada, se ela é tão fundamentada como poderia ou não. E esse item ele vai trazer essa análise. A fé religiosa, que poderá ser subdividida em duas ramificações, a cega e a raciocinada. Isso, isso nos cabe um convite para refletirmos indiferente do credo, da religião, né, que confessamos. A nossa fé, ela é cega ou ela é raciocinada? E o que seria essa fé cega e o que seria essa fé raciocinada? Isso cabe, é um convite para uma reflexão. O item 6 vai falar sobre a fé cega no âmbito religioso, como aquela fé que se apoia, como o próprio Evangelho fala numa das suas passagens, que diz assim, o salmista Davi, fala, eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho crido em cavalos, em carros, em nenhuma outra coisa que seja efêmera, passageira e que não seja sustentável. Tá? A minha fé vem do alto, né? A minha alegria vem do Senhor. Né? Então, o salmista, nas minhas palavras, traduzindo o que ele fala sobre isso. Onde nós estamos apoiando a nossa fé? Né? E diria mais, essa fé está linkada ao core, ao coração. Então, já nos leva a um outro raciocínio bíblico que diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o teu tesouro é algo efêmero, passageiro, que a traça corrói, que o ferrugem destrói, que o ladrão rouba, certamente essa tua fé ela será defraudada. Certamente essa tua fé ela será extremamente inconstante. Ela será abalável. Ela será cega. Aí me faz lembrar, antes que eu vá para a fé raciocinada, de duas frases. Que eu coloco como duas colunas gregas.
Boto três, né? A coluna jônica na força, a coluna dórica na sua sabedoria e a coluna de Coríntio, que é a beleza, que é a beleza. Essas duas frases, eu as apoio nessas três colunas. Em que a primeira frase está lá em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, o verso 1, que diz assim: fé, numa definição da fé, tá? De Lucas, né? É atribuída a autoria do livro de Hebreus a Lucas. E ele diz assim, para definir a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Eu tenho firmamento do que eu não vejo. Eu para quem não é médium, que vê, tem a evidência, ele pode crer na espiritualidade sem nem ter sentido um arrepio. É uma possibilidade. E pelo que ele estuda na codificação, no livro dos médios, no que é trazido, no exemplo de grandes médios que trouxeram grandes cooperações no seu missionato para essa terceira revelação, acreditar, crer, ter fé, tornando-se espírita e mais do que espírita, praticante mesmo, atuante, ativo, né? E sustentar ali e apoiar a sua fé ali. Mas continuando sobre a frase, firme fundamento das coisas que eu não vejo, firmamento das coisas que eu não vejo, e certeza daquelas que eu não espero. Certeza daquilo que eu não estou esperando. O que eu não estou esperando diante da minha pouca fé e das agruras que a vida faz com que acometam o pouco de esperança que tenho, ou que usurpe a esperança que tento sustentar, né? A certeza de que Deus Pai, Ele me ampara, de que Ele, através da encarnação, da reencarnação, está me otorgando uma oportunidade preciosa de refazimento. De que eu, existindo aqui nesse mundo, coabitando, tenho uma grande missão de interação com o meu próximo e de proporcionar-lhe o bem e assim receber também. A fé de que a morte não é o fim. A fé de que eu já existia, passei a existir em um vaso carnal e pós-existirei ao túmulo. A fé de que hoje eu posso estar sofrendo, chorando, como o próprio salmista diz que as lágrimas, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, os consolos vêm do alto, que a espiritualidade amiga está me assistindo. E isso falando religiosamente, apoiando a minha fé nos postulados, no que postula a doutrina espírita, assim como você que é católico, assim como você que é evangélico, assim você que é budista, que é shintoísta, enfim, né? Sobre onde você tem apoiado. Então, Hebreus, definindo a fé desta maneira, né, sobre onde apoio nessas colunas, da força, da sabedoria e da beleza, é o que nutre, supre e sustenta a minha vida, a nossa vida, a vida do espírita, aquele que confessa o espiritismo como sendo a sua fé. A outra frase está na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é outra frase bárbara e maravilhosa, que diz que fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E o texto vai dizer sobre isso, item 6. A fé cega, ela não é capaz de encarar frente a frente todas as questões da humanidade e as demandas que vêm. Ela é insustentável. Já a fé raciocinada, não. Ela é capaz de encarar as demandas da vida, as transformações que advirão do processo evolutivo de forma mais flexível, compreensiva, incólume, mais serena, mais paciente, mais calma, mais resiliente. De modo que a surpresa diante do inesperado, firme fundamento das coisas que eu não espero, lá de Hebreus, mas também o fato de ser inabalada por encarar qualquer questão ao longo do passar das épocas da humanidade, ela vai nos fazer, diante do inesperado, merecedores, por assim dizer, porque há a lei de mérito e demérito na escala da evolução, de usufruir de maneira equilibrada, harmoniosa,
Isso que adveio de um processo natural, da fé, que é um pensamento elevado, da fé, que é apoiado em fundações realmente sólidas, em colunas sólidas, da fé, que é apoiado em algo que não tem efemeridade, da fé, que é apoiado na principal coluna da razão da vida, que é o autor dela mesma, Deus. O autor da própria fé é Deus. Quando eu apoio a minha fé em Deus, quando eu apoio a minha fé em Cristo, quando eu apoio a minha fé na espiritualidade, quando eu apoio a minha fé em ações do bem e que isso gerará um bem infinito, uma reverberação de um bem infinito, não tem para que essa fé, ou melhor, eu não vejo como essa fé, eu não vejo com os olhos da razão, como essa fé ser insustentável, ser abalável, ser destrutível. Quando eu apoio essa fé na autoria dela, não tem como eu perder esta fé. Entende? Quando eu consigo identificar o que é perene, permanente, profundo, o que é grandioso, como a graça do sol que nasce para justos e injustos, e o autor deste sol é misericórdia pura, é amor puro, estar vivo, respirando, embora eu sinta dor, esteja sofrendo, ainda assim, se eu tiver fé de que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, que é o melhor para o seu filho em processo de maturação, não tem por que eu perder esta fé quando a dor bater a porta. A fé raciocinada diante da fé cega, ela não tem extremos. Ela não envereda, assim como a cega, e assim o texto do item 6 vai dizer, para o fanatismo, onde o fanatismo vai se prender a atitudes, pensamentos, vibrações absurdas em coisas que são desumanas, como sendo objetos de sua fé, como sendo atitudes, pensamentos, hábitos, ações, postulados de sua fé, né? Como matar milhares de pessoas, como o fratricídio, como o suicídio, e sabemos ao longo da história, e não precisa se ir muito longe, né? Eventos atuais trazem confissões de fé cega nesse sentido, que levam certos grupos e pessoas, indivíduos ainda ao extremismo. Bom, para não estender tanto tempo, esse item 6 queria nos fazer refletir sobre a fé cega, a fé raciocinada, a fé cega no fanatismo e extremismo, a fé cega apoiado na efemeridade de coisas que são insustentáveis, a fé cega que fará com que nós nos decepcionemos e até mesmo blasfememos, né? A fé cega que não se reconhece como fé, a fé cega que não está dentro da análise, né, das duas frases que lhes falei de Hebreus 11, firme fundamento das coisas que eu não vejo, certeza das que não espero, e também não é inabalável em todas as épocas da humanidade, como a frase que está na folha de rosto do Evangelho. A fé religiosa, infelizmente, ela ainda se subdivide-se nessas duas vertentes. Mas a fé que Cristo nos trouxe, vai, tua fé te curou, é aquela fé que fez Pedro andar nas águas, né? É aquela fé que tirou Pedro quando afundou, mas que soergueu novamente ao tirar das águas. É aquela fé que fez Jesus dizer assim, após os pescadores passarem a noite toda pescando, vai lá, joga a tua rede, e conseguiu tirar o peixe. A fé inabalável é a filha de Jairo sendo curada. A fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que nos tentou até então, de algum modo, embora ela ainda seja um tanto e um pouco vacilante. A fé inabalável. A fé cega, por sua vez, é insustentável. Sendo assim, que Papai do Céu nos ilumine, que possamos cultivar em nossos corações uma fé raciocinada, uma fé fundamentada, uma fé verticalizada, uma fé irmã da esperança, como está no Evangelho, uma fé que é uma força propulsora, motivadora do ato do bem, da caridade, do amor, uma fé que nos faz olhar para o futuro, não só
como quem anseia um futuro, mas como quem se debruça no arado do presente para construir um futuro promissor para a humanidade, pelo bem, pelo amor, pela união, pela prática da caridade ali realmente transformada num hábito, numa ação comum, numa ação constante, numa ação contínua, numa ação que, sine qua non, sem a qual é impossível coexistir e coabitar. Precisamos entender que precisa se ser assim. Necessitamos que seja assim. Então, que Jesus seja o nosso objeto de fé primordial em suas palavras e ações. Que Deus, o nosso grande Criador, possa também ser esse ponto onde apoiamos toda a nossa fé de forma raciocinada. Que Ele é amor, que Ele é misericórdia. Mas que a lei estabelecida no universo, ela também é inexorável. Que nós, ao infringirmos essa lei, também teremos o resgate. Teremos também ali a oportunidade do ressarcimento. Deste modo, não perderemos a fé na misericórdia, nem no futuro melhor. Não perderemos a fé diante das equações da vida, que serão apenas processos pedagógicos que têm o fino fito de aprimorar os filhos que Deus ama. Então, que essa fé possa fazer parte das nossas convicções, da nossa crença pessoal, da nossa natureza, da nossa forma de pensar e vibrar, de ver, de sentir, de orar e de confessar, bem como praticar a nossa fé na religião em que nós estamos. Paz e bem.